Esse conflito que está havendo em Israel agora, qual seria então a mensagem de Deus através deste sinal para a igreja? A quebra do arco de Elão, que é a quebra da força do Irã de destruir Israel. Então Deus está tirando a força do Irã de querer aniquilar Israel. Vai se enfraquecer, né? Como os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, agora o Irã vão se enfraquecer. E vai vir o acordo de paz para que Israel construa o terceiro templo. E o templo está ligado ao arrebatamento, porque o templo será usado pelo anticristo. Então a gente sabe que nós estamos na iminência da volta de Jesus. Em tudo que o senhor falar aqui, então, o senhor acredita que não passará essa geração sem que o arrebatamento da igreja aconteça? Sim, quando a gente vê o salto que o mundo está dando agora, né? Sobre a questão da inteligência artificial, controle totalitário, fim de dinheiro de papel, os governos, né, entre aspas, se apaziguando, você vê um totalitarismo sendo implantado e não existe resistência para isso. Você vê a Agenda 2030 da ONU, e a ONU que foi estabelecida para um propósito, a bandeira da ONU lá, né? Tem todas as bandeiras do mundo e uma bandeira com pombo, representando a paz sobre as nações. Então você vê que todo o cenário que nós estamos vivendo agora, ele aponta para a volta de Cristo, todos, e o cumprimento da profecia. Então, quando a gente olha na amplitude das coisas, você vê que nós estamos... E isso a inteligência artificial está falando, né, que ela já está sendo endeusada e obedecida. Os CEOs de inteligência artificial estão dizendo que a gente está numa era apocalíptica. Aí lá no Reino Unido foi colocado um relógio de um cronômetro lá do fim do mundo. Lá naquela praça famosa lá dos Estados Unidos, lá eu tive lá nessa praça, tem até um vídeo gravado lá, tem o relógio do fim do mundo. Na Times Square? Não é na Times Square, onde tem Boston, lá que todo mundo passeia lá nos Estados Unidos, é em Nova York. E quando você vê todo esse cenário, existe uma crença, os bilionários construindo bunkers, que está em alta agora, tem até um monte de brasileiro aí construindo bunkers. Então você vê o quê? Existe uma sensação mundial, Fábio, de que algo vai acontecer, e é o apocalipse. É iminente. Vai chegar um colapso. Então a gente vê uma escalada de caos sendo tomada social, que vai clamar, na minha visão, é a própria sociedade que vai clamar por um Messias, e Israel vai estar pronto para receber esse Messias, politicamente com o templo e com tudo preparado para os rituais voltarem como está na Bíblia. Então, eu não vejo, eu tenho isso no meu coração e muitos escatólogos, que muitos de nós não provaremos a morte, mas seremos arrebatados por acreditar no arrebatamento. Que aula! Meu Deus do céu. Estou maravilhado com essa aula, com esse podcast de hoje. Você também tá? Gostou? Deixa aí nos comentários aí se está gostando. Se você não deixou o like ainda nesse podcast aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Deixa o like. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Deixa aí o seu like agora, por favor. Dá essa força aí, fortalece o nosso trabalho, tá bom? Já que não enviou o superchat, dá o like. Pastor, uma aula mesmo sensacional. Tô maravilhado com isso. Só que essa situação de guerras, rumores de guerra, pandemias, caos, tragédias, aviões, né? Continuam caindo aviões. Houve agora também uma queda de um avião que acabou dizimando inúmeras pessoas, né? O mundo está chorando, né? E isso está causando desespero, trazendo medo para o mundo. Mas para a igreja deve trazer esperança, né? Esperança, né? É complexo isso, né? Muito, né? Porque, querendo ou não, a gente está no mundo, né? É porque a questão aonde está a nossa esperança, Fábio? As pessoas... Por que as pessoas, por exemplo, idolatram, entre aspas, né, a direita, Donald Trump, a esquerda idolatra Biden, idolatra Lula, idolatra Xi Jinping? Porque os homens amam ser dominados por uma sensação de segurança, de paz e tranquilidade. E acredito que quem pode trazer isso é dinheiro e homens, né?
e não querem acreditar que só há segurança em Cristo, né? Os homens não querem Cristo. Eles querem um mundo sem Cristo. É uma paz sem Cristo, que é aquela... Existe um símbolo que é propagado na mídia, que é um círculo com uma pata de galinha. Aquilo lá é um mundo com uma paz sem Cristo. Nós não precisamos de Cristo para ter paz. Essa é a mensagem daquele símbolo. Então, a gente vê que não existe mundo, não existe essa utopia, esse mundo maravilhoso, esse Alice no País das Maravilhas, sem o arrependimento e uma vida piedosa, uma vida de comunhão e com Cristo. E é por isso que é chocante a gente ver que essa mensagem de esperança em Cristo, que Cristo traz essa segurança, essa tranquilidade. Porque existe uma frase que percorre a internet: se as pessoas conhecessem a Bíblia, elas jamais estariam desesperadas pelo que está acontecendo no mundo. Então, a falta dos cristãos entender a profecia, entender a Bíblia, leva eles ao desespero, né? Então, quando eu conheço a Cristo, a minha esperança é Cristo, e Cristo me preenche e me tranquiliza. Agora, se eu acredito que o Bolsonaro voltando o mundo vai melhorar, a minha esperança está no homem. Já digo que tocar no... Você tá entendendo? Mas não entendo, mas pelo menos não vai fazer bobagem, igual o Lula tá fazendo, né? Constrangendo, envergonhando os brasileiros na reunião, G7. No G7 agora. Você viu o pessoal tirando a foto, ele ficou conversando com a mulher lá. Ô, pelo amor de Deus. Tu viu, pastor? O Sim. Lula tirando foto, aí ele vai e se distrai conversando com a mulher. Foi chamado a atenção por todos os outros presidentes. O Canadá também, o líder do Canadá foi falar, ele começou a falar: não estou ouvindo, não estou entendendo o que ele está falando. Todo mundo parado assim, assustado. Devia estar bêbado. Não, mas é por isso que tem um pastor aí que diz que esse Lula não é o Lula de verdade. Não é, porque o Lula da primeira gestão não fazia isso não, né? Não fazia. E o Lula da primeira gestão calçava 37. Esse Lula aí tá calçando 44. A fala do... E aí você vê o pé inchado, tá com o pé inchado. Muita cachaça. Não, mas ó, o pastor, olha aqui, o pastor, é o seguinte: Donald Trump falou que esse Biden que isso governou o presidente... Ele piorou agora, disse que era um clone, né? Então, então o Trump afirmou isso, dizendo que o Biden morreu. 2020. E esse Biden aí agora não era o... E, de fato, parecia um robô algumas vezes, né? E se o Donald Trump tiver certo, pode ser que o pastor Sandro Rocha também esteja certo a respeito do presidente do Brasil.